Olá! Concluindo o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste vídeo vamos ver instruções dos Espíritos com uma mensagem deixada por Paulo, o apóstolo, no ano de 1860, denominado Fora da Caridade não há salvação, que é também o título do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Paulo, o apóstolo, ele tratou naquela carta, primeira carta aos Coríntios, a respeito da caridade como sendo mais excelente do que os dons. Os dons seriam da mediunidade, né? Que nós damos tanta importância e tudo mais. E ele, para resolver a questão da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele, então, traz esse ponto de convergência entre todos, que é a prática da caridade. E ele faz ali uma bela descrição do que é a caridade, do que não é a caridade, e assim por diante. E agora, Allan Kardec coloca nas instruções dos Espíritos o próprio Paulo, apóstolo, em espírito, não é? E vem trazer esta carta que, então, Allan Kardec adiciona ao capítulo. Eu vou tirar apenas algumas frases do texto muito rico, cada frase mereceria estudos especiais, mas vamos apenas comentar alguns elementos da mensagem. Ele inicia esta mensagem, o Paulo, da seguinte forma: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então veja, é uma bênção, não só para após a conclusão da encarnação, quando retornamos à pátria espiritual, após uma experiência reencarnatória. A prática da caridade não será válida como recurso de elevação espiritual apenas no retorno à pátria espiritual. Onde ali ele diz: os que a houverem praticado durante a encarnação, né, acharão graças diante do Senhor. Mas também na terra, porque é justamente através da prática da caridade é que as criaturas viverão em paz. Imaginemos pessoas que todas praticassem a benevolência, a indulgência, o perdão. Seria um paraíso aqui na Terra. Não seria necessário retornar à pátria espiritual para encontrar lá o fruto do seu trabalho, né? Ele acrescenta ainda mais alguns elementos sobre este tema na Terra e no céu. Ele fala assim: ele brilha no céu com auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, quando a pessoa incorpora na sua maneira de ser, de sentir, de pensar, de fazer a caridade, não é? A pessoa, então, ela tem esta auréola dos santos, como o Paulo fala, ao retornar à pátria espiritual.
Ou seja, a pessoa está com o coração puro, não é? Não entrando nos elementos de arrastamento egoístas. É simples assim, não é? E de aqui na Terra, ele diz então que, ao concluir a encarnação de uma vida de caridade, diz ali Jesus, a conclusão da encarnação, passai à direita, benditos de meu Pai. Então, só a vantagem. Esse passai à direita, benditos de meu Pai, está a questão descrito no capítulo 25 de Mateus, onde no 24 e 25 é o sermão profético. Quando se concluir uma etapa evolutiva na Terra, a qual estamos vivendo agora, concluindo esta longa etapa de milênios de planeta de expiações e provas, nós vimos lá, quando estudamos esta parábola dos bodes e das ovelhas, não é? Haverá separação. Quando que haverá separação? Ao término de um ciclo evolutivo da Terra, quando deixará de ser planeta de expiações e provas, onde predomina o mal, e passaremos a Terra a ser um planeta de regeneração, onde ainda que haja o mal, predomina o bem. E, ao término deste período de expiação e prova, é o que Jesus dirá, simbolicamente colocado naquela parábola dos bodes e das ovelhas, passai à direita, benditos de meu Pai. Aqueles que não houverem praticado a caridade não permanecerão na Terra, serão exilados para outros planetas mais condizentes com os anseios, com a maneira de pensar, sentir e fazer de cada criatura, se não mais se equilibra com o exigido para a vida nesta próxima fase, não poderemos permanecer. Então nos convém a prática da caridade, não é? Para o retorno à pátria espiritual, e lá tenhamos luz própria em face da elevação do padrão vibratório do pensar, do sentir, que emana de nós. E ao término do período de evolução, de expiação e provas, a gente continue permanecendo na Terra, que é o que diz ali, passai à direita, benditos de meu Pai. Né? Mais adiante, Paulo traz outra frase, ele diz assim, já agora se referindo ao Espiritismo, esta questão de o Espiritismo enfatizar o fora da caridade não há salvação. Então, Paulo traz esse tema relacionando com o Espiritismo. Diz assim, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque é um reflexo do mais puro cristianismo. O fora da caridade não há salvação é o reflexo do mais puro cristianismo. O Espiritismo adota esta diretriz. Então veja como o Espiritismo e o cristianismo são a mesma coisa. Nós vamos ver mais à frente, o Paulo retoma esta questão mais para frente. Mas depois desta frase eu quero trazer uma outra, que ele fala assim, para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então veja a questão do bem e do mal, resultante da prática da caridade ou não. Então há uma relação entre espiritismo e cristianismo e naturalmente nós já podemos associar ao bem e ao mal. Quando a gente não pratica o bem,
nisso já está contido o mal. Não é? Que é o que ele diz aqui. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Levando a frase fora da caridade não há salvação, o homem nunca se transviará para a prática do mal. Não é? E mais à frente ele fala assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, novamente, Paulo, assim como a caridade segundo São Paulo, que nós acabamos de citar, não é? Na carta aos Coríntios, ele retoma a questão de que isso independe da religião. A prática da caridade é uma relação íntima da criatura entre si e Deus, entre si e o próximo. Como disse Jesus, levantou Jesus, né, ao responder para o jovem: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E aqui está o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento e o segundo, que são a mesma coisa. Qual é a nossa questão hoje? Hoje, atualmente, no nosso estado de evolução, agora, aqui, encarnados, sabendo disso, é a prática da vontade. Como ele diz ali, ó, mister sempre se torna a ação da vontade para se fazer o bem. É uma escolha. Precisa vontade. Vontade é uma potência da alma humana. Através da vontade, nós podemos atuar sobre toda a natureza divina. É aí, por causa deste item que compõe os poderes da alma humana, a vontade, não é? É que Jesus nos disse: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, através da vontade. Então, o Espírito Emmanuel, utilizando este livro aqui, sobre o qual já mostramos várias vezes, ele fala sobre a vontade. Eu vou destacar uma frase, ele fala assim: na vontade dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Está falando do nosso ser. Vontade, é nela que dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. É uma escolha. Ele prossegue: o cérebro nosso é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Da mesma forma que a vontade, através do exercício da vontade, nós podemos nos elevar a Deus, a prática do bem, ou não. Através da vontade, podemos buscar realizar desejos, apegos, anseios que satisfazem o egoísmo. Então, a vontade é uma força poderosa que nos cabe
exercitar. É uma escolha, através de uma vontade firme, determinada, persistente, contínua no tempo, nós alcançaremos a nossa libertação do jugo dos arrastamentos que ainda são próprios em nós, nesse mundo de expiações e provas. Somos muito arrastados para satisfazer desejos, anseios, apegos e tudo. E isso nos mantém nos planos que trazem a infelicidade. A felicidade, ao contrário, é a prática da caridade, a prática do bem. Então aí está, com esses ligeiros comentários a respeito desta mensagem de Paulo, o apóstolo, nós concluímos assim as análises do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. No próximo vídeo, nós iniciaremos o estudo do capítulo 16, Não deveis servir a Deus e a Mamon. Até lá, então, que Jesus nos fortaleça e nos estimule, induzindo-nos ao uso da nossa vontade para a prática do bem.